fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus, Ele tem prazer em ver você feliz, não a tristeza, não. Deus não tem prazer no choro, no sofrimento, nem na morte de ninguém. Mas, irmão Wellington, por que tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo, tanta gente em desespero? Pelo simples fato de não dar ouvido à voz de Deus, de não buscar o socorro no Senhor, de ignorar a sua direção, aonde seguem caminhos que encontram essas consequências. Mas, meus amigos, irmãos e vizinhos, amigos do Face que está também acompanhando aqui, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu quero aproveitar um momento aqui agora para mandar a paz do Senhor, mandar um alô especial aí para as filhas da minha amiga Simone, com seu esposo ali, que vende ali as suas miudezas, não é? Eu não sei o nome ali daquela rua, daquela localidade, ali de lado de Nani. A paz do Senhor também para Nani, a esposa de G, para G, a paz do Senhor aí para vocês aí também, não é? Eu tenho esquecido aí desse povo abençoado. E quero mandar a paz do Senhor aí para Aline e Ariane. Aline e Ariane, a paz do Senhor aí, as filhas de Simone, que sempre está ouvindo aí a programação aí da sua casa. A paz do Senhor, Ariane, Aline e toda a família aí, que Deus continue abençoando vocês aí grandemente, não é? E nessa noite, gente, nós estamos falando aqui da palavra de Deus para você, e a palavra de Deus é Jesus. Ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, olha quem está contigo. Cristo estará contigo, porque Ele contigo você é mais que vencedor. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todo aquele que crê em Jesus é mais que vencedor, porque Jesus Cristo veio para levantar o caído, dar paz na alma do atribulado, socorrer o que está em perigo, dar esperança ao que está em desespero, trazer conforto na alma do que está angustiado, atribulado. Jesus é a nossa esperança. Oh glória! Escute aí, amigos. Após a dor vem a alegria. Depois dessa vida de dor, dessa vida de sofrimento, depois dessa aflição que nós estamos vivendo aqui neste mundo, há a alegria eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, ela vem ao amanhecer. Esta alegria, ela vai chegar. Este amanhecer vai raiar. É a vinda de Jesus para nos tirar deste mundo de aflição e nos dar vida em abundância, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem falta ou necessidade de coisa alguma. Esta é a vida que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. Tem essa esperança. Jesus, Ele te garante a vida em abundância. Escute aí, meu amigo, vá ouvindo, vá deixando Deus trabalhar no teu coração. Não te deixará no teu coração. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, o princípio e o fim de todos os seus momentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É verdade, nesse mundo nós vamos passar por luta,
vamos passar por dor, vamos passar por sofrimento, mas há um Deus que quer enxugar tuas lágrimas. Há um Deus no céu, que Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Esse Deus, Ele veio para trazer a esperança para você nesta noite. E nesta noite eu quero comunicar a você a ação desse Deus glorioso, a ação desse Deus maravilhoso na vida da humanidade que crê nele, que confia nele, que busca o socorro dele. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 22, diz que existia uma mulher cananeia, de outra nação, de outro povo que não era judeu, que saiu ao encontro de Jesus, clamando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, socorre a minha filha que está endemoniada. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou essa mulher, a fé dela, a súplica dela, o clamor dela, confiando em Jesus, buscando a Jesus, se humilhando a Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou para essa mulher e disse, versículo 28 do capítulo 15 de Mateus: então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a filha daquela mulher ficou curada, porque a mulher, ela foi a Jesus, ela não foi em nenhum outro lugar, ela não foi a Pedro, a Paulo, a João nem a Maria, ela foi a Jesus, ela correu diretamente, ela foi exclusivamente na pessoa de Jesus, clamou o socorro de Jesus, se humilhou, ela foi confiando que Jesus tinha poder para curar a filha dela, para agir com misericórdia na vida dela. E essa mulher, ela se humilha dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, a minha filha está endemoniada, a minha filha está se destruindo. E ela se humilhou clamando a Jesus, não importando a dificuldade, não importando os problemas, não questionando e nem se preocupando com a opinião de ninguém. Ela foi com fé, ela acreditou em Jesus, o alvo dela era Cristo, a confiança dela era em Cristo, ela buscou a Cristo. E Jesus, quando vê uma pessoa com fé, que vem a Ele com o coração quebrantado, humilhado, clamando o seu socorro e a sua misericórdia, Jesus, Ele opera o milagre. Jesus, Ele não dispensa esta pessoa em vão, Ele não rejeita, não despreza, porque o prazer dEle é socorrer, Ele é o socorro de toda a humanidade, Ele veio para isso. E essa mulher se humilhou e clamou, crendo e confiando que Jesus podia socorrê-la. E pela fé da mulher em Jesus, não em nenhuma prática, nenhum ritual, nenhuma cerimônia, nenhuma coisa que os homens mandam, a fé dela foi em Jesus. Ela não precisou fazer nada para poder alcançar a bênção e o milagre de Deus. Ela só precisou crer em Jesus. Ela só precisou confiar na palavra de Jesus. E o milagre aconteceu na vida dela. Versículo 28 do capítulo 15 de Mateus. Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedir ao Senhor em nome de Jesus, Ele o fará. Clama ao Senhor Jesus e tu vais ver o milagre de Deus, a glória de Deus se manifestar na tua vida, porque Jesus é o socorro de Deus para as nações. Nesta noite, nesta hora, tome uma atitude, meu amigo, minha amiga, como essa mulher cananeia, ela tomou. Ela foi até Jesus. A Bíblia está cheio de fatos, de situações. Não é para a gente criar nenhum ritual de movimento, é para a gente ter exemplo, aprender a fé, aprender a forma com que as pessoas seguiram e se dirigiram a Deus. Eu sempre digo às pessoas que os personagens da Bíblia, principalmente os que se destacam, Pedro, Paulo, João, Maria, Abraão, Davi, Jacó, os personagens da Bíblia, eles não são alvo da fé, eles são exemplo de fé e não alvo da fé. Deu para entender? Eu vou explicar melhor para você compreender.
os personagens da Bíblia, nós temos que ser imitadores de Paulo, como Paulo serviu a Deus, imitar a fé de Paulo, imitar a submissão de Paulo a Jesus, imitar a dedicação de Paulo, o se converter de Paulo, se entregar de Paulo. Mas nós não devemos tomar Paulo como alvo da nossa fé. Paulo não é o alvo da fé para eu clamar a ele socorro, para eu pedir proteção a Paulo. Nem Paulo, nem Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Não, os personagens bíblicos não são alvo da fé, são exemplo de fé. Nós temos que ter o exemplo de fé de Maria. Maria foi bem-aventurada porque creu na palavra de Deus, se submeteu à palavra de Deus, aceitou a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que ela foi bem-aventurada. E todos que seguiram o exemplo de Maria, crer na palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus, reconhecer que Jesus é o Senhor e não Maria Senhora, esses serão bem-aventurados, porque os personagens bíblicos são exemplo de fé e não alvo da fé. Porque Hebreus capítulo 14, capítulo 12, versículo 2 diz que o alvo da fé é Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Então, meus amigos, irmãos, vizinhos, você que está aí no Face, esse trabalho que eu faço é de instrução. Instruir não é fácil, corrigir não é fácil, porque vai aborrecer pessoas quando você corrige, quando você instrui. Mas quem tem a graça de Deus tem a ousadia e não se importa com as consequências, mas a preocupação dele é agradar a Deus e não os homens. E eu estou aqui para pregar a verdade de Deus, advertir, orientar, corrigir e ensinar você a verdade de Deus. Os personagens bíblicos são exemplo de fé. Nós devemos ter o exemplo de fé de Abraão, nós devemos ter o exemplo de fé de Davi, nós devemos ter o exemplo de fé de Pedro, de Paulo, de Maria, de João. Agora, alvo da fé não. O alvo da fé não é Pedro, não é Maria, não é Davi, não é Abraão. Nós não devemos clamar a esses homens, nós não devemos pedir socorro a ele, nós não devemos buscar em clamor e oração a ele. Oração só a Deus. Clamar, suplicar só a Deus. O socorro do céu, ele vem de Deus através do nome de Jesus. Não é pedindo a intercessão de Paulo, não é pedindo a intercessão de Maria, porque a Bíblia diz que há um só mediador e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eu estou pregando Bíblia, eu estou corrigindo com a Bíblia, eu estou instruindo com a Bíblia, eu estou orientando com a Bíblia. Se você crê na Bíblia, você será bem-aventurado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Não é para Pedro, João, nem nenhuma outra pessoa, seja ela quem for, bíblica ou não. Olhando para Jesus. Não é para o pastor, não é para a igreja, não é para a religião. Olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está sentado à destra do trono do Pai, porque é Ele que intercede por nós, à destra do Pai, como diz a palavra de Deus. Então, Jesus é o alvo da nossa fé. Jesus é o nome que temos a clamar. Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, gente, que você aprenda essa orientação. A Bíblia está cheia de exemplo. Não é para criar movimento dentro de igreja. Exemplo de derrubar a muralha, como derrubou Deus a muralha de Jericó. O mar vermelho se abriu, Deus mandou o povo marchar. Não é para fazer marcha dentro de igreja, não é para fazer campanha do sal, da porta, da chave, da libertação. A Bíblia não é para ler ela, para criar esse movimento. A Bíblia é para aprender com exemplo, era para tirar lição, é para tirar ensino e não para tirar esses movimentos. Nós temos que ler a Bíblia para aprender o que ela nos ensina. Todo evento,
Todo fato que a Bíblia narra, nós temos que ter a mente com prudência para entender o que Deus nos ensina através de determinada situação que aconteceram, que estão registradas na Bíblia. O povo precisa entender isso. Os verdadeiros pastores que têm compromisso com Deus precisam ensinar isso ao povo. Precisa ensinar o povo a verdade. Precisa chamar o povo para conhecer a palavra. Precisa chamar o povo para vir a Jesus. Precisa chamar o povo para se converter. Precisa levar a palavra para o povo, para iluminar, para dar esclarecimento e entendimento ao povo que precisa conhecer a Deus e conhecer como está vivendo uma vida de fé em Deus. Os verdadeiros ministros, os verdadeiros profetas de Deus tem que ter compromisso com a palavra e deixar esses movimentos de lado para que possam estar agradando a Deus e não aos homens, e para que possam ganhar a salvação de sua alma, porque senão o que está reservado para esses é a perdição eterna. A ira de Deus vem sobre todo falso mestre, sobre todo falso profeta, sobre todo falso pastor, sobre todo falso pregador, porque está usando o nome de Deus em vão, enganando o povo e fazendo o povo errar o caminho. Mas que nesta noite a voz da palavra de Deus está indo ao teu entendimento para iluminar, porque a luz de Deus é a palavra que vai esclarecer a tua mente para você ter conhecimento de Deus verdadeiramente, porque o que Deus quer é conhecimento dele e não sacrifício religioso dentro de igreja. Amém? Amém? Vamos de palavra. Caminhos de espinho. Mas sabe uma coisa? Jesus é quem cura. Jesus é quem livra. Jesus é quem abre as portas que estão fechadas.